Olá, bom dia, automação. Ih, não fiz a barba. Minha filha falou que eu tenho que fazer a barba. Um minutinho só, tá? Agora bora lá, né? Hoje vamos para a segunda parte do condicionamento de sinal analógico. É onde entram os sinais digitais, uma conversão analógico-digital para a entrada do controlador. Bora nessa, gente. Aproveitem aí e se divirtam. Olá, bom dia, automação. Vamos fazer aqui um resumo da aula passada rapidamente. Então, nós tínhamos aqui três caixinhas que eram as seguintes funções: o sensor, que é o principal, o sinal físico e o sinal elétrico. Então, o que que acontecia? O sinal físico, pelo sensor, o sensor transforma o sinal físico para um sinal elétrico. Aí eu tinha o range físico e tinha o range elétrico. Então, isso com apenas uma equação de reta, a gente fazia essa brincadeira funcionar. Agora, a gente vai precisar de mais do que uma equação de reta. A gente vai precisar de duas ou três até equações de reta. Por quê? Porque agora a gente vai entrar com um cara chamado conversor AD. Esse conversor AD, ele tem a capacidade ou a responsabilidade de pegar um sinal elétrico e transformar esse sinal elétrico num sinal digital. Porque os controladores, que normalmente são digitais, eles precisam ter essa informação mastigada, porque ele não consegue traduzir. Ele só lê zeros e uns. Então, a partir daí, ele vai fazer essa leitura. Então, o controlador digital, ele só trabalha com leituras digitais, zeros e uns. Dependendo do controlador, eu vou ter alguns tipos de resoluções. O que é a resolução? É a quantidade de bits que a entrada digital é capaz de registrar ou de ler. Por exemplo, o Arduino, ele tem a capacidade de ter 6 entradas de sinais analógicos, que são o A0 e vai até o A5. Essas entradas analógicas, todas elas têm um conversor AD. Então, ela tem aqui o conversor AD bonitinho, funcionando, dentro de cada entrada analógica. Para que serve esse conversor? Para transformar o sinal elétrico em sinal digital, como eu já falei. Então, cada entrada do Arduino tem um conversor analógico digital. Esse conversor analógico digital do Arduino, ele tem uma resolução de 10 bits. O que são 10 bits? A resolução de 10 bits. Então, vamos lá. 10 bits é igual a uma variação de 0 a 1023. Como que eu sei isso? A partir do sinal binário. Como que é feita essa conversão binário-decimal? A partir das chavinhas. O código binário, ele vai ser trabalhado sempre da conversão da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, eu tenho aqui como se fosse 8 bits. Né? E as chavinhas, elas podem estar abertas ou fechadas. Então, eu liguei a chavinha 0, liguei a chavinha 2 e a chavinha 4. Então, essas chavinhas estão em ordem do expoente. Então, a partir de cada expoente, tem a ordem aqui do binário. Então, esse aqui é um conjunto de quantos bits? Quem falou 8? Ou quem pensou 8? Muito bem. É um conjunto de 8 bits. Então, esse conjunto de 8 bits, ele pode ser representado um range de 0 a 255, diferentemente do Arduino, que vai de 0 a 1024. Por quê? Porque essas chavinhas aqui são 8 chavinhas, um para cada bit. Então, quando eu fecho o bit 0, esse bit 0 aqui, ele tá funcionando, tá ligado? O bit 1 aqui tá desligado, o bit 2 tá ligado, o bit 3 tá desligado, o bit 4 tá ligado. Um conjunto binário seria de 8 bits, 00, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui seria um conjunto de 8 bits dessa função aqui que eu estou implementando. Esse número aqui, se eu for passar ele para decimal, daria quanto? 2 elevado a 0 está ligado, daria 1. 2 elevado a 2 está ligado, daria 4. E 2 elevado a 4 daria 16. Não é isso? Deixa eu puxar esse binário aqui para riba. E aqui eu vou botar o 16. Então, 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 2, 4. E 2 elevado a 0, 1. Então, esse decimal aqui, essa passagem de binário para decimal, daria um número referente a 21, que seria 16 mais 4 mais 1. Então, isso aqui seria 21. Então, o 8 bits da resolução, que vai de 0 a 255, 0 seria todas as chaves desligadas e 255 com todas as chaves ligadas.
255, professor? Sim, 255. Se você pegar a calculadora, eu tenho aqui uma calculadora padrão, onde eu posso também abrir uma calculadora científica. Não sei se vocês já viram. Eu posso abrir aqui uma calculadora gráfica. É novidade para mim, o Windows 10. E o programador. O programador, eu tenho aqui números onde pode ser hexadecimal, decimal, octal ou binário. Então eu estou aqui no binário. Observe que no binário só o 0 e 1 aqui estão acionados. Só o 0 e 1. Quando eu passo para o octal, ele vai trabalhar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 e 9 não estão acionados. Quando eu passo para decimal, ele vai aceitar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, todos os números. Esse número aqui em hexa mais 1, 0, 1, 0, 1. Esse número está dando em decimal 21, em hexadecimal 15, em octal 25. Então, como eu falei, em decimal dá 21. Então vamos lá, se eu quiser botar 8 números 1 aqui, botar todos os 8 bits completos, eu vou ter uma função que vai até 255. Então, eu consigo aqui escrever qualquer número em binários. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Daria 35. Então, eu tenho aqui essa facilidade de fazer esse tipo de cálculo. Então, o cálculo para 10 bits, eu teria 2 elevado a 0 até 2 elevado a 9, ou também 2 elevado a 10 menos 1. Como assim 2 elevado a 10 menos 1? Quanto que é 2 elevado a 10? 1024. Então, menos 1, por quê? Porque começa de 0. Então, vai dar igual a 1023. Muito bem. Como nós vimos, a resolução de 8 bits, ela vai de 0 a 255. A resolução de 10 bits vai de 0 a 1023. Tem alguns sistemas que têm resolução de 12 bits. TLPs. Então, a entrada analógica pode ter uma resolução de 12 bits, que ela vai de 0 a... Quanto? Vamos ver na calculadora? 12 bits aí. Não sabe de cabeça? Não, é 4.095. 4.095. 12 bits vai dar 4.095. Então vai de 4.000, de 0 a 4.095. 12 bits. Em 16 bits. 16 bits já é um número, uma resolução muito boa, bem trabalhada. Vai de 0 a quanto? Essa fica difícil para mim. 65.535. Vai de 0 a 65.535. Isso equivale a uma word. E também existe um cara chamado integer. Integer é uma word onde ele pega um bit e transforma em sinal. A integer, ela vai do sinal negativo menos 31.767 a 31.768. Ela vai do sinal positivo a negativo. No Arduino, por exemplo, quando a gente declara uma variável, a gente declara uma variável int Jair, por exemplo. Essa variável int Jair é uma integer, que é, vai ter o range de funcionamento, como eu falei, de menos 31.767 a 31.768. Esse é o range de uma integer. Eu também poderia, se eu não trabalhar com valores negativos, eu poderia criar também uma word. Uma word ela vai de 0 a 65.535, como eu falei. Então, no Arduino eu posso fazer esse tipo de implementação de variável. Eu normalmente crio int, mas também posso criar uma word, sem problema nenhum. É isso, gente. Gostaram? Bom, nada que não estava difícil que não possa ficar pior, beleza? Então, gente, segue o exercício. Olá, gente. Vamos começar. Pequeno resumo antes do exercício. O sensor é o elemento que transforma o meio físico para o meio elétrico através da equação de reta. Então, nós temos o range físico e temos o range elétrico. E, a partir daí, nós vamos inserir esse sinal num conversor AD de um controlador. Esse conversor AD ele tem a capacidade de transformar um sinal analógico em um sinal digital. Isso aqui é um exemplo de uma relação do meio físico de 0 a 100 graus Celsius, do meio elétrico, por exemplo, de 1 a 5 volts, e o meio digital de 0 a 255. Esses valores são em unidades decimais. Nós temos aqui, por exemplo, 26 graus Celsius, aonde eu posso procurar saber qual o valor do valor elétrico equivalente a 26 graus Celsius e do valor digital equivalente a 26 graus Celsius. Também tem aqui um exemplo de 3 volts. Esses 3 volts pode gerar um valor equivalente em graus Celsius e também pode chegar a um valor equivalente em
digital, que seria decimais. E também eu tenho um valor aqui em decimais, que é o 120, onde eu posso também achar um equivalente elétrico e um equivalente físico. Beleza, gente? Muito bem. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico, parece uma escadinha, que vai subindo degraus 1 a 1 volt. Então eu começo aqui com um valor de 0 volts e à medida que os degraus vão subindo, ele vai aumentando a tensão. Então 0, 1, 2, 3, 4 até 15 volts. Se vocês observarem, eu vou ter 16 do 0 ao 15. Então o meu range vai variar do 0 a 15 volts. Esse aqui seria o range elétrico. E eu também tenho um outro lado aqui, aonde mostra que o valor de entrada equivalente ao 0 volts é igual a 000. E o valor de fim de escala equivalente aos 15 volts é igual a 111. Então, o meu range digital, por exemplo, digital ele vai de 000 até tudo 1. 1. São 4 bits. 4 bits significa que ele é um nibble. Nibble é um conjunto de 4 bits, para quem não sabe. Então, esses 4 bits, eles conseguem formar 16 posições, de 000 até 111. 000 vai dar 0 em decimal e 111 vai dar quanto? Vai dar 15 em decimal. Isso ajuda a gente a ver uma proporcionalidade de 1 volt por 1 decimal. E isso vai gerar uma paridade em volts para unidades decimais. Então, a cada volt que aumenta, eu vou gerar um ponto decimal. Então, isso acaba sendo uma relação de 1 para 1, aonde a cada 1 volt eu aumento uma unidade decimal. Então, eu vou sair de 0 volts até 15 volts. E 000 até 111, que é igual a 15 decimal. E aqui é igual a 0 decimal. Então, por exemplo, se eu tiver um número aqui 8 volts, ele vai equivaler ao número decimal de 8. Então é isso. Vamos para a próxima parte. Vamos supor que eu tenha um seguinte problema. Eu tenho um sensor e tem as seguintes características. Ele tem um range físico de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. E eu tenho um range elétrico de 4 a 20 amperes. E esse sensor ele vai estar ligado em um controlador que tem uma resolução de 12 bits. Isso quer dizer o quê? O sinal dele vai variar de 0 a 4095. O sensor, range físico, range elétrico e resolução em bits. Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui o que eu costumo fazer sempre. O físico vai de 20 graus a 100 graus. O range elétrico vai de 4 miliamperes a 20 miliamperes. E por último, o range digital, que vai de 0 a 4095. Então está marcado aqui os 3. Então aqui eu tenho o meu range físico, tenho o meu range elétrico e também tenho o meu range digital. Então, se eu quiser, por exemplo, saber o valor proporcional a uma temperatura de 85 graus Celsius, eu vou ter o valor elétrico e posso ter também um valor digital. Se eu, por exemplo, tiver um valor de corrente de 11 miliamperes, eu posso ter uma componente proporcional digital e uma componente proporcional física. E se eu tiver um valor digital, por exemplo, de 900, eu também vou ter uma componente elétrica e também uma componente física. Então, para isso, nós vamos resolver esse probleminha. Então, vamos lá, já ajeitei aqui o quadro. Primeira coisa, vamos fazer a equação de reta de dois meios, meio físico e elétrico. O meio elétrico e o meio físico. Quem é x, quem é y? O elétrico é sempre y e o físico é sempre x. Beleza? Então, o A vai ser igual ao span
de Y sobre o span de X. O span de Y é o meio elétrico, então vai ser 20 menos 4. E o span físico vai ser 100 menos 20. Isso vai me dar 16 sobre 80. E isso vai dar 0,2. Então A é 0,2. E o B? O B, eu não sei. Eu tenho que usar a fórmula Y é igual a X mais B para identificar o valor de B. Então, o Y vai ser o valor máximo elétrico, que é 20, igual a A, 0,2, vezes o valor máximo do físico, que é 100, mais B. Com isso, B vai ser igual a 20 menos 20. Então, B é igual a zero. Então, a equação de reta aqui ficou a seguinte. Y é igual a 0,2. Essa é a primeira equação de reta que nós achamos. A outra eu vou fazer de preto. O outro meio podemos fazer físico para digital. Então, o digital vai ser o Y e o físico continua sendo X. Com isso, a gente vai também achar o valor de A da equação de reta. O digital, que é o Y, vai ser 4.095 dividido por 80. Isso vai dar 51,2, se eu não me engano. E o B, mesma coisa. Y é igual a X mais B. Y é o digital. Então vai ser 4.095 igual a 51,2 X vezes 100 mais B. Isso vai me dar 4.095 igual a 5.120 mais B. Então, B vai ser o valor negativo. Vai ser 4.095 menos 5.120. Vai ser igual a menos 1.025. Esse é o valor de B. Então, a equação de reta vai ser Y igual a 51,2 x menos 1.025. Essa é a segunda equação de reta. Eu vou agora manter o elétrico como Y, né? E o digital vai ser o X. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Botar o Y como elétrico. Vocês vão ver quando for achar o valor de B daqui a pouquinho. Dessa forma, o A vai ser igual a mesma coisa que eu estou fazendo todos, não muda nada. O span elétrico, então, vai ser 16 sobre 4.095. Isso vai dar 0,0039. Eu vou botar 0,4. Mas o que acontece com B? B é fácil de deduzir. B vai ser igual a 4. Por quê? Porque a partir da análise da equação de reta, a gente vai ver que o eixo Y é cortado no ponto 4 quando o eixo X é igual a zero. Então aqui embaixo é X, aqui em cima é Y, vertical e horizontal, e a minha reta ela está cortando mais ou menos assim. Esse ponto aqui, é um ponto quando X é igual a zero. E no próprio na escala aqui, na própria escala mostra que quando X é igual a zero, o Y é igual a 4. Esse ponto aqui é igual a 4, então B é igual a 4. Então, a equação de reta aqui vai ser Y. Y é igual a 0,004 x mais 4. Essa é a equação de reta. Pronto, já tenho as três equações de reta. Agora é só resolver as questões que estão faltando. Vamos lá. Primeiro, vai de vermelho, porque o 85 graus está em vermelho. Então, eu quero achar o elétrico. Eu vou usar a equação de reta de x e y. Então, o físico é 85, que é x. Então, vamos lá. Y é igual a 0,2 vezes 85, que é igual a 17. 17 miliamperes. Não bota a unidade, eu tiro o ponto. 17 miliamperes. E físico para digital. Físico para digital, digital é Y. Então, Y é igual a 51,2 vezes 85 menos 1.025.
Isso vai dar y vai dar igual a 4.352 menos 1.025. Vai dar igual a 3.327. 3.327. Então, y é igual a 3.327. Agora, 11 miliamperes. Eu tenho que achar para o físico e para o digital. Então, vamos de marrom. 11 para o físico. Então, o físico, o que eu quero saber é X. 11 é o elétrico. Então, vai ser 11 igual a 0,2. Então, X vai ser igual a 11 divididos por 0,2. E isso vai dar 55. O quê? Graus Celsius. E do elétrico para o digital. O digital elétrico, então, vai ser 11 igual a 0,004 x mais 4. Então, x vai ser igual a 11 menos 4, que é igual a 7, divididos por 0,004. Então, x vai ser igual a 1.750. E por último, eu tenho 900 e preciso achar o elétrico e o físico. Então, o elétrico primeiro, eu preciso achar o y. Então, y é igual a 0,004 vezes 900 mais 4. Então, y vai dar igual a 3,6. Então, vai dar 3,6 mais 4, que é igual a 7,6 miliamperes. Então, aqui vai dar 7,6 miliamperes. E por último, eu preciso achar o físico. Do digital para o físico, eu posso achar, ou posso achar também do elétrico para o físico. Qualquer um dos dois tem que dar o mesmo resultado. O físico é x, o que eu quero saber. Então, por exemplo, 7,6 é igual a 0,2 x. Então, x vai ser igual a 38. 38 graus Celsius. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi o exercício de hoje. Abraço, beijos, até a próxima. Desligou a luz. A luz está sem bateria.